Meu Deus, eu tô muito nervosa. Oi, que bom ver você de volta aqui. Eu sou Mary, curiosa de profissão, entusiasta da área da beleza, dona do canal Tells Me Mary. E se você também ama Beauty Secrets como eu, esse é o nosso lugar. E eu só acho que a gente devia desenvolver uma amizade, tá? Trago novidades nunca antes vistas na história deste canal. Estão preparados? Eu vou ficar ruiva! De novo. Pra acompanhar essa história, você já sabe o que você tem que fazer, né? Pega sua água, seu chá, seu café, seu suco, um lanchinho e vambora. Vocês não sabem, mas há alguns anos atrás, antes de eu fazer transição capilar, eu era ruiva. Eu não lembro exatamente quando eu pintei meu cabelo pela primeira vez. Talvez tenha sido ali por volta de 2011, 2012, e eu era alisada na época. Eu usava hidróxido de sódio, fazia progressiva e tingia o cabelo. Tudo ao mesmo tempo. Então esse bichinho aqui, minha filha, é véio de guerra. Mas também eu era mais nova, né, gente? Os hormônios ali estavam tudo fazendo o papel deles. Eu já tive alguns tons com pouca variação entre eles, às vezes mais claro, às vezes mais escuro. Mas todos ali na casa dos 5, talvez 6, porque eu nunca cheguei a descolorir o meu cabelo pra pintar. Até porque eu não podia, a não sei, eu quisesse ficar careca, né? Então os clareamentos de tom que eu tinha era por causa das químicas de transformação mesmo. Uma vez eu fiz uma mecha aqui na frente do cabelo, por volta de 2009, 2010, talvez, só pra ver como é que eu ia ficar, mas nada além disso. Quando eu passei pelo meu primeiro processo de transição, eu ainda tava ruiva e tingi o cabelo regularmente. Mas essa minha primeira tentativa não deu muito certo. E aí, eu parti pra uma segunda tentativa durante a pandemia, que deu certo. Eu não me lembro exatamente quando foi a última vez que eu pintei o cabelo, mas eu acredito que tenha sido ali, talvez no início de 2019, porque quando eu me formei eu tava bem ruiva, mas eu queria voltar ali com os meus fios pra cor natural, porque eu meio que tinha cansado do ruivo e também no futuro eu tinha planos de ficar loira. Esse era o meu primeiro objetivo ali. E aí veio a pandemia, eu já tava naquele processo de sair da tintura e aproveitei também pra sair da química de transformação, pensando mais em tratar o cabelo e preparar ele pro processo de eu ficar loira, que não tinha muita data pra começar. Como meu cabelo já estava bem curto, eu não tive muita dificuldade para tirar a coloração, porque ele foi crescendo e eu fui cortando em casa mesmo. E eu acredito que tenha demorado por volta de 2 anos para sair a coloração por completo. Nesse meio tempo, eu desisti de fazer o loiro no cabelo, porque eu achei que ia danificar demais. E eu pensei, bom, quando eu resolver voltar, eu acho que eu vou voltar pro ruivo mesmo. Mas talvez tentar um ruivo mais claro ou brincar um pouco com as tonalidades, porque isso era uma coisa que eu não podia fazer antes, já que eu usava as químicas de transformação que me impediam, né, de fazer uma descoloração no meu cabelo. Então, qual é a minha ideia agora? Eu inicialmente tinha pensado num tom de ruivo meio dourado, tipo esse daqui, da Flávia, a princípio. Mas eu não sei. Por que a princípio? Porque eu não sei se ele vai combinar comigo, se ele vai ficar bem com o tom da minha pele, porque eu tenho um tom de pele com fundo amarelado. Então não é todo tom muito claro que fica legal. E eu também não sei se eu vou conseguir chegar próximo desse tom, né? Afinal, eu não sou nenhuma especialista na área, eu só tenho um pouco de prática, porque eu já pinto o cabelo das pessoas próximas a mim há muitos anos, já fiz luzes no cabelo da minha mãe, então são coisas que eu aprendi meio na prática ali, mas eu não sou profissional da área. Se não der certo, o que eu tô pensando? De fazer um tom um pouco mais avermelhado, tipo o da Mari, que é, assumo pra vocês, o que eu mais gosto. Eu gosto de tons mais avermelhados, mais arroxeados, mas eu queria testar algumas coisas diferentes. E se der errado, acho que pra corrigir fica mais fácil, né? De eu tentar chegar num tom um pouco mais dourado e não me adaptar e vir por mais avermelhado. Acho que fica um pouco mais fácil de chegar nesse tom mais avermelhado, por isso que eu quero tentar o dourado primeiro. E como que eu me planejei pra essa mudança? O meu cabelo é um castanho, né? Um castanho médio, talvez castanho escuro. Eu acredito que ele esteja ali na base de um 4, mais ou menos. E eu quero clarear ele a chegar na base 7. No mínimo,
Então, pra fazer isso, eu preciso de uma super clareadora, né? Com um OX de 30 ali, porque eu não quero usar um OX de 40, porque eu não quero detonar com os meus cachos. Eu sei que o processo de descoloração é um processo complicado de fazer, maltrata bastante o cabelo, até por isso que eu escolhi também uma super clareadora ao invés de um pó descolorante, que eu sei que ele agride um pouco menos. Eu já fiz um teste de mecha, deu tudo certo no teste de mecha, o cabelo não caiu, não partiu, não tive corte químico, ficou uma cor uniforme. Acredito eu que ali numa base 7, então eu acho que a super clareadora foi uma boa escolha, porque eu fiz 2 testes na verdade, né? Eu fiz um teste com pó descolorante que eu tinha aqui em casa e fiz um teste com a super clareadora. Os dois chegaram mais ou menos no mesmo tom, mas eu acredito que a super clareadora ela deixou o cabelo muito mais hidratado, preservou a estrutura do cacho, não deixou as cutículas extremamente abertas, não deixou ele extremamente poroso. Então isso, para mim, foram pontos positivos da super clareadora. Depois que eu tiver passado por o processo de descoloração, eu tinha pensado de fazer uma pré-pigmentação com 0.43 da Wella e depois da pré-pigmentação fazer uma misturinha do 7.3 com 7.4 da Magirel. Mas, no meio do caminho, eu gostei muito também do da Illumina, da Wella também, que é o 7.43 direto. Então, eu ainda estou na dúvida se eu faço... O que eu vou fazer, na verdade, né? O que eu mais estou, assim, almejando é fazer a descoloração e saber de que cor o meu cabelo vai ficar. Porque creio eu que ele já vai ficar ali num dourado, sabe? E eu quero ver como que eu vou ficar com o cabelo num set com fundo dourado. Se eu gostar, aí eu vou pensar no que eu vou fazer. Mas eu tenho essas 2 opções. Ou eu vou fazer uma pré-pigmentação do 0.43 e depois uma misturinha de 7.4 com 7.3 da Magirel, ou eu vou pintar direto com o 7.43 da Illumina. Não tenho certeza ainda, mas espero que dê tudo certo. Amanhã meu namorado vem pra me ajudar, junto com a minha mãe, a fazer todo esse processo. E, gente, torçam por mim, por favor. Eu espero que saia tudo certo, que eu não fique parecendo uma palhaça. Eu andei dando algumas consumidas no conteúdo do Rafa Bartoski, eu acho que é assim que se diz. Ele sempre reage a vídeo de pessoas fazendo descoloração global ou não, usando ruivo no cabelo, passando tinta colorida. Ele dá algumas dicas muito valiosas, então eu tentei prestar atenção nas dicas que ele falava, tentei ver os erros que as pessoas estavam cometendo para eu não repetir os mesmos erros. Então vai ser um processo aí para eu fazer as coisas do modo mais seguro possível e mais controlado possível, até porque meu cabelo é um cabelo crespo, meu cabelo não é um cabelo liso. Então ele já tem a dificuldade da curvatura em relação à pigmentação, né? Porque ele não fica reto, né? Então o depósito de tinta tem que ter muito cuidado para não ficar cabelo fora da tinta e você não ter um manchado. Então são coisas que eu fui aprendendo, principalmente com cabelo crespo e cacheado, que é um pouco diferente. E eu espero que dê certo, eu espero que a teoria se encontre com a prática e que dê um resultado maravilhoso. Mas eu estou nervosa. Estou nervosa sim, não vou mentir pra vocês. Eu espero que eu volte com um bom resultado. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tem vários conteúdos bem legais aqui no canal também, então se eu fosse você, eu dava uma olhadinha. E ficaria por aqui por mais tempo pra gente continuar conversando. Até amanhã, um beijo e tchau!